Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, meu amigo. Estamos dando início ao STBN Online, o programa do Seminário Teológico Batista de Niterói. Convidamos você para passar essa próxima 1 hora conosco, tratando dos assuntos, falando sobre os assuntos sobre o Reino de Deus. Se você quer conhecer um pouquinho do nosso seminário, stbn.org.br. Entra lá no site e você vai ter todas as informações do nosso seminário, dos nossos cursos. E para isso, eu até vou convidar, né, apresentando a nossa equipe aqui, vou convidar uma estreia aqui da noite, a Bruna. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Tudo bom, Bruna? Bruna, fala um pouquinho do nosso curso, pro pessoal que está nos vendo aí, que está sempre nos acompanhando aqui na terça, já estamos com matrículas abertas. Passa um pouquinho mais para o pessoal aqui. Então, pessoal, é isso aí. Já estamos com as matrículas abertas para o segundo semestre e a gente tem o curso de Ministério Pastoral e Música Sacra. E interessante que uma dúvida de algumas pessoas, né, sobre o curso de Ministério Pastoral, qual eu também faço parte, a gente acha que é só para quem quer ser pastor. Mas mesmo que você não tenha vocação ou que você queira conhecer um pouco mais, esse curso ele apresenta para a gente ferramentas. Qualquer pessoa que queira desenvolver o chamado de Cristo, a ordenança de Cristo a todos os crentes, que é de fazer discípulos. Então, no curso você vai conseguir ter essas ferramentas, aprender a amar a palavra de Deus, aprender a amar o reino, a igreja, como servir ao Senhor com excelência. Então, nós convidamos a todos os que têm esse desejo de se colocarem à disposição do serviço para a glória de Cristo. Então, se você quiser saber mais, entra lá, como o Michel falou, né? Entra lá no nosso site, na nossa página no Face, no Instagram, e com certeza você vai ser muito abençoado. Isso aí, Bruna, obrigado, tá? Aproveitando de falar da nossa página aqui, se você não perdeu alguns dos nossos programas, como toda terça-feira temos feito aqui, tá lá na nossa página, entra lá e você vai ter todos os nossos programas que nós já realizamos. E também falando nisso, vou convidar o outro amigo nosso que está sempre aqui, o nosso irmão Isaías. Boa noite, Isaías. Boa noite, Michel. Boa noite a você, meu caro espectador. Seja bem-vindo se você chegou aqui no STBN Online da primeira vez. Curta aí, curte, manda suas mensagens para a gente. O número está logo aqui embaixo da telinha. E você tem aí a oportunidade de interagir com a gente durante a transmissão. E caso sua pergunta não seja lida, a gente pode responder ela durante a semana. Mas não deixa de participar, não. Porque é muito importante que a igreja esteja unida, né? Pensando nesses temas que são tão atuais. E hoje a gente vai falar sobre igreja em tempos de crise, né? Nesses momentos de distúrbio, em que nós somos convidados a mudar, a nos adaptar, né? A criar novas estratégias, desenvolver novos movimentos. E então nós somos convidados a refletir, né? Quais mudanças nós estamos sendo convidados a fazer. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que se a gente está preparado, né? Se a gente está aprendendo algo com essa crise, se a igreja está aí entendendo essa necessidade de adaptação, tudo isso que o nosso querido professor Henrique. Fica aí, você vai com certeza ser muito abençoado nessa live. Isaías, ainda você aqui conosco, aqui, pede o pessoal para compartilhar, convidar os amigos aí, certo? Enquanto a gente está aqui, né? Hoje é uma noite especial para nós, então peça aí o pessoal para poder compartilhar nossa live. Com certeza, meu amigo Michel. Né, se você está gostando da live, se você participa, né, se você está aqui é porque alguma coisa te interessou. Então, convida aquela pessoa que precisa ouvir, aquele amigo seu que gostaria de aprender algo diferente. Né, como a Bruninha estava falando agora, né, o nosso seminário trabalha diversos temas, não é só para quem quer ser pastor. Né? Você que se interessa em teologia, se interessa em temas de religião, né, com certeza nós vamos tratar sobre assuntos importantíssimos hoje e vale a pena você compartilhar esse link, convidar, publicar no seu Facebook, no WhatsApp. Faz parte aí desse movimento, faça parte desse movimento aí do STBN Online. Equipe apresentada, né? Agora eu vou convidar aqui, Isaías, sai da tela, e eu vou convidar o professor Henrique Alves. Boa noite, professor. Boa noite, querido. Sou Henrique Alves, membro da PIB em Guapimirim, pastor Corel, né? Nosso amigão, gente boa, meu pastor.
e professor também do seminário de Niterói, né? Já nessa segunda etapa desde 2013, convivendo com esses alunos, assim, gente boa para Exu, né? Gente muito bacana. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Voltou aqui. Então, assim, só você que está nos acompanhando já sabe como que funciona. Durante 25 a 30 minutos, o professor vai estar fazendo uma abordagem sobre o tema. Você pode enviar sua pergunta aí no WhatsApp, pode enviar sua pergunta nos comentários no Facebook, que aí, quando der 8h30, nós retornaremos fazendo as perguntas para o professor. Professor, volta na tela, fica à vontade, para você poder abordar e nos abençoar essa noite aí. Que Deus te usar imensamente. Obrigado, querido. Nosso tema, você sabe, né? É igreja em tempos de crise. Eu queria começar essa palavra com uma provocação. Um filósofo da atualidade, chamado Rüdiger Safransky, é um filósofo alemão, ele tem uma frase que é assim: você ouve melhor as vozes do passado quando as luzes do futuro começam a se apagar. Ele escreveu isso em 2007, né, quando publicou um livro sobre o romantismo alemão, mas essas palavras nunca foram tão atuais quanto hoje. A gente tem olhado para o passado porque parece que o futuro se apaga diante de nós. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo de mais perguntas do que respostas, nós não sabemos como será o nosso futuro. A gente fala em igreja, como a igreja será depois desse tempo, como é que as coisas vão se desenvolver, vão se desenrolar. E a gente tem muitas perguntas, poucas respostas. E as luzes do passado, elas se acendem agora. As vozes do passado, elas se avolumam. E eu queria voltar a uma voz do passado, lá no Novo Testamento, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 15, ele diz que a igreja é a coluna da verdade. A igreja sustenta a verdade. Essa é uma voz que nós precisamos resgatar nesse tempo de crise. Porque a igreja não é a verdade, mas a igreja, ela sustenta a verdade que Deus deixou para que o mundo soubesse, aprendesse. A função da igreja é essa: levar a verdade, sustentar a verdade, manter a verdade. Não só uma verdade ortodoxa, não é a ortodoxia que nós procuramos, mas muito mais do que isso, a ortoprática, né? A ortopraxia. A vida da igreja, a sua ação, suas relações com o mundo em que ela está inserida. Essas são as verdades que nós precisamos resgatar. Uma igreja que leva a verdade. Nós vivemos hoje num tempo de crise. E se a gente olha para o passado, a gente encontra alguns momentos na história em que a igreja viveu tempos parecidos com os de hoje. Lá no distante século III, no tempo de Cipriano, houve uma grande peste, chamada peste de Cipriano, porque ele foi um dos teólogos que falou sobre isso, escreveu sobre isso, e foi uma peste pandêmica também. Hoje a gente sabe que foi uma grande epidemia de varíola, mas aquilo durou algum tempo, né, talvez umas 2 décadas, mas morreu muita gente. Teve um período em que os historiadores dizem que na cidade de Roma, a capital imperial, né, morriam 5.000 pessoas por dia. Uma realidade triste, assustadora para a época, para qualquer época, né, mas para aquela época, assim, muito assustadora. Depois, no século VI, no tempo de Justiniano, que foi imperador, durante uns 4 ou 5 anos, houve também uma peste bubônica, uma pandemia, matou muita gente sofreu, e houve também inquietude, apreensões, como nós vivemos hoje.
século XIV a gente não precisa nem referir, não é? A peste negra, ali na metade do século XIV, segundo algumas estatísticas, de 1/4 a metade da população mundial teria morrido naquela pandemia. Agora, no século XX, a gente presenciou, né, a chamada febre espanhola, né, que matou muita gente. 1/4 da população do mundo teria sido infectada. Muita gente morreu, uma tristeza muito grande. E hoje a gente vive a pandemia da Covid-19. Como é que a igreja reage a isso tudo? Nas outras, a igreja se manteve firme, a igreja chegou do outro lado, manteve a sua bandeira, a bandeira da verdade. E hoje nós fazemos o seguinte exercício: que igreja nós teremos depois desse tempo? Como será a igreja? Como será, para usar uma expressão muito corrente, né, o novo normal? Que normalidade nós teremos depois desse tempo, quando sairmos do outro lado desse túnel, para uma outra vida que não sabemos como será, com novos protocolos, outras relações? A gente não tem as respostas. Mas eu acho que a gente não tem que estar preocupado com isso. Eu penso que hoje a gente faz alguns exercícios completamente desnecessários em relação ao que a igreja será. Eu acho que o sonho de Deus para a igreja é que ela seja o que ele sempre quis que ela fosse. Aquela coluna que sustenta a verdade. Talvez a nossa igreja, a igreja do final do século XX, começo do século XXI, talvez ela tenha se encantado demais com a tecnologia, né? Esse canto de sereia, e tem levado muita gente assim, a entender mal missão, função. Alguns de nós, como igreja, nós temos um olhar muito equivocado para a tecnologia. Vemos tecnologia como respostas, não como um simples processo, né? Confundimos métodos com conteúdo verdadeiro. Desde os primeiros tempos, das vozes do passado, que a gente precisa resgatar, a gente ouve Pedro falando com os seus leitores, a quem ele chama de peregrinos, para que eles continuassem no seu caminho. A Bíblia nos mostra claramente, no Novo Testamento especificamente, nós somos de uma outra pátria, né? Nós não somos cidadãos daqui. Nós pertencemos a um outro mundo, a uma outra cidade. Paulo chega a dizer que a nossa cidadania, a nossa cidade não está aqui, mas está no céu. E muitas vezes, ao longo dessa caminhada, desse tempo de estada da igreja aqui, a igreja tem olhado para o outro lado, esquecido essa sua missão. As pessoas gostam de escrever declarações de missões para as suas igrejas locais, como se nós precisássemos mesmo disso, não é? Como se a missão que Jesus nos deu lá atrás, quando nos mandou pregar, ao ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar pessoas, como se aquilo não fosse uma missão, ou como se aquilo fosse hoje irrelevante. Como se a igreja precisasse descobrir a sua vocação, o seu caminho, como se ela precisasse descobrir novas verdades. A verdade com que a igreja trabalha tem 2000 anos, mas essas vozes ainda precisam ser ouvidas. Eu citei aqui algumas pandemias no passado, mas a gente podia falar também de outros momentos de crise, de guerras, ao longo desses 2000 anos. Quantas guerras, muitas delas famosas, nós estudamos, lemos sobre elas na escola, nos nossos livros de história.
perseguições. No último século XX, vivemos grandes guerras, momentos de perseguições, igrejas subterrâneas, igrejas sufocadas, massacradas, perseguidas. E ainda assim, a igreja saiu do outro lado do túnel. Mas quando eu falo de igreja, ou quando a gente pensa em igreja, a respeito de que nós estamos falando? Será que falamos da mesma coisa? O que é a igreja? A gente tem lido aí sobre a igreja brasileira. Eu sempre me pergunto, o que é a igreja brasileira? É difícil, não é? A gente identificar uma igreja. Primeiro que a gente precisa lembrar que nós somos a igreja, nós as pessoas. A igreja é uma instituição hoje, até por conta de adequações, né, à lei, mas a igreja, antes de tudo, uma comunidade de pessoas que se reúnem em torno de um nome, de uma outra pessoa, por causa de uma pessoa. Isso é ser igreja. E essa é a igreja que sempre sobreviveu, mesmo em tempos de crise, em tempos de perseguição, em tempos difíceis. A igreja que saiu do outro lado, nas mais das vezes, não foi a igreja institucionalizada, porque muitas vezes essa igreja institucionalizada se vendeu, essa igreja se deixou amedrontar, mas a igreja das pessoas, aquela igreja viva, que se reúne em nome de um Deus vivo, essa igreja sempre alcançou a outra ponta da estrada, o outro lado do túnel, sempre acabou saindo para a luz do dia outra vez. Eu não penso que seja importante ou necessário um exercício atual para tentarmos descobrir que igreja seremos depois dessa pandemia. Se a gente olha para a Bíblia, para as vozes do passado, a gente vê claramente que igreja Deus espera que sejamos. Quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, em que, na verdade, ele pensava? Com o que ele sonhava? Nós somos advertidos a não copiar, a reproduzir aquilo que a sociedade sem Deus faz. Mas muitas vezes nós nos encantamos com isso, com o que a sociedade faz. A igreja que devemos ser e que precisamos ser neste tempo de pandemia e num tempo pós-pandemia, ainda é aquela igreja do sonho de Jesus, aquela igreja a quem os seus amigos, discípulos, enviaram cartas. Eu estava hoje dando uma conferida nas igrejas a quem Jesus escreve, lá no último livro da Bíblia, no Apocalipse. E a gente encontra ali uma série de advertências, uma série de estímulos àquelas igrejas. E depois, olhando a história, lendo a história, a gente vê que aquelas igrejas foram desaparecendo gradualmente, as igrejas ali da Ásia Menor, da Turquia hoje, né? Mas elas foram substituídas por outras comunidades. E nós, hoje, nós somos os herdeiros daquela gente. Nós os temos como ancestrais, né? Eles são a nossa ancestralidade. Nós temos uma tocha nas mãos para entregar para uma próxima geração. E essa tocha não é simplesmente uma visão nossa. Essa tocha é aquilo que Jesus nos deixou, o sonho de Jesus, o desejo de Jesus. Nós usamos muito a expressão reino de Deus, mas muitas vezes não entendemos o que seja o reino de Deus. Quando o Novo Testamento usa a palavra reino, a gente precisa lembrar que o seu significado primeiro não é uma limitação de um espaço geográfico. O reino de Deus é o local em que Deus domina.
E quando Jesus disse assim, o reino de Deus está entre vós, no meio de vós, e as pessoas podiam procurar, olhar de um lado para o outro, mas onde está esse reino? O que Jesus estava dizendo é que o reino de Deus está no meu coração. O reino de Deus domina as minhas vontades, o meu caráter, meu padrão de escolhas. E a igreja tem a ver com isso. As verdades que ela vive, porque são as verdades que ela prega, e as verdades que ela prega, porque são as verdades que ela vive. Isso é ser uma igreja que faz parte do sonho de Jesus. Nós não temos que buscar a forma, os métodos do passado. Provavelmente, esses métodos não sirvam mais para hoje. Hoje nós vivemos num mundo diferente, num mundo que anda mais rápido, num mundo que hoje, especificamente, né, dobra o número de informações a cada ano, ou menos do que isso, quando, em meados do século XX, as informações dobravam a cada 40 anos, depois 20 anos, na virada do século a cada 5 anos, e hoje a gente está aí, né? Menos de um ano, o que tem no mundo hoje de informação dobra. Você abre um jornal hoje, você encontra ali, num jornal só, de um dia, aquilo que um homem da Idade Média nunca teria condições de apreender, de ver, em toda uma vida, 2, 3 vidas. É muita informação. Então, a igreja hoje, ela precisa agir de um outro modo. No entanto, a sua alma, o seu miolo, o seu caroço, a verdade que ela entrega ainda é a mesma. Porque o homem ainda é o mesmo. Nós não temos que mudar o enfoque, nós não temos que mudar o conteúdo, nós precisamos mudar o método. Nós temos que nos adequar ao mundo de hoje, à rapidez de hoje, mas, no entanto, aquilo que está dentro ainda é a mesma coisa. A igreja de hoje, a igreja dessa pandemia, a igreja que vive esse momento de crise, a igreja que está assustada, a igreja que está querendo descobrir o que o futuro nos trará, essa igreja sabe como ela será. Porque se ela quiser continuar sendo igreja, e ser igreja de verdade, ela só precisa ouvir vozes do passado, ler os textos do passado. E quando eu me refiro a textos, eu me refiro ao texto, não às nossas confissões que foram escritas para interpretar o texto. Eu me refiro ao próprio texto, à nossa matriz. Nós precisamos voltar à matriz. Nós precisamos voltar ao padrão. Dessa matriz, desse padrão, que nós não podemos abrir mão. Porque senão a igreja vai se amoldar, vai se acomodar, a igreja vai se deixar influir pelas idealizações da sociedade de hoje. E nós não podemos viver sob essas idealizações. Mesmo que essas idealizações muitas vezes pareçam politicamente corretas, se elas estão em confronto com o que o texto diz, nós nos voltamos ao texto, o povo da palavra. E esse texto, ele só é vivo porque quem está por trás do texto está vivo. Jesus está vivo hoje. Jesus é a encarnação do texto. Quando você lê o Sermão do Monte, você encontra a encarnação desse sermão numa pessoa. Aquele que conseguiu viver o Sermão do Monte nos seus meandros, nos seus detalhes, nas suas implicações máximas, e acabou pagando um preço por isso. Jesus é a sua palavra, mesmo porque ele é palavra. Um dos termos que a Bíblia usa para Jesus é logos, né? Logos é razão, logos é palavra. Ele é esse logos, essa razão, essa palavra que cria, que sustenta, essa palavra que nos mantém. A igreja, ouvindo as vozes do passado, lembrando-se de que é
coluna, estaca, que sustenta a verdade, quando a igreja faz isso, ela acaba por reproduzir aquilo que estava no sonho de Jesus. A igreja não precisa temer crises. Não. A igreja sabe quem está nos esperando depois da crise, durante a crise, quem esteve antes da crise. Nós não temos que temer isso. A igreja não tem que tentar adivinhar como será o futuro. A igreja precisa continuar caminhando. Para usar uma expressão que Pedro usa, não é? Para lembrar dessa expressão, para relembrar, nós somos os peregrinos. Eu gosto muito de um poema do Georg Trakl, quando ele fala de uma peregrinação, de gente que vem pela noite, de uma floresta que escurece, mas no meio da floresta encontra uma casa. E do outro lado da janela, dentro da casa, contrastando com o frio lá fora, com a neve que cai, o peregrino vê sobre a mesa, vê pão, vinho, alegria, e ele então ultrapassa o umbral da porta, no meio da dor, e nessa passagem ele chega do outro lado, então ele está em casa. A igreja peregrina tem exatamente essa vocação. Ela peregrina no mundo levando uma mensagem. Ela peregrina no mundo levando uma verdade. Ela pode peregrinar sobre perseguição, crise, dificuldades, pandemias, guerras, atrocidades, injustiças, mas ela sabe que existe uma casa, ela sabe para onde está indo, ela sabe quem a espera do outro lado da floresta, ela sabe quem a espera do outro lado do umbral, do outro lado da dor. A igreja tem essa vocação e a gente não pode perder isso. A igreja não tem que fugir da sua vocação. No mundo tereis aflições, né? E é isso mesmo. A igreja peregrina, a igreja da crise, a igreja que vive no meio da pandemia, pode passar pelo vale da sombra, porque ela sabe exatamente que ela está acompanhada no vale da sombra. E para usar uma expressão do Helmut Tillich, né, um dos grandes teólogos do século XX, muitas vezes nós precisamos ir ao vale da sombra para encontrar o pastor, o supremo pastor, porque é lá que ele está nos esperando, é lá que ele nos aguarda. No meio do medo, no meio da dor, no meio da insegurança, a igreja continua caminhando, a igreja peregrina continua avançando, ouvindo as vozes do passado, olhando para o passado, mas avançando para o futuro, porque ela sabe, por causa daquilo que aconteceu no passado, tem um futuro que a espera. Deus abençoe você, Deus nos ajude a atravessar esse momento de pandemia, de dificuldade, de incerteza, com confiança, com certezas. E eu gosto muito quando o Novo Testamento usa o verbo saber, e praticamente não usa o verbo sentir. Você lê várias vezes, eu sei, nós sabemos. Paulo, então, exagera no uso desse verbo. E nós sabemos, não é? Nós sabemos. Deus abençoe você, abençoe a todos nós. Beleza, professor. Obrigado. Toma uma aguinha aí, que a gente já te chama aí de volta. Com certeza a igreja vai continuar caminhando, nós vamos permanecer firmes no Senhor e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vamos continuar falando do amor de Cristo até que ele volte. Vou convidar a Bruna para poder dividir a tela aqui comigo. Eu quero lembrar vocês que nossas matrículas estão abertas, enquanto o professor toma uma aguinha aqui. Bruna, poder mais uma vez falar com a gente sobre o nosso curso, né? Poder convidar o pessoal aí, Bruna.
Exatamente, reforçando o nosso convite e tendo em vista tudo que nós ouvimos agora, é urgente que nós nos preparemos para dar todas essas respostas que o mundo continua pedindo, esperando da Igreja de Cristo. Então fica aqui o nosso convite para que você possa conhecer um pouco mais do STBN. Como a gente falou no começo, né, nós temos os cursos de Ministério Pastoral, de Música Sacra, e, na verdade, os nossos cursos, eles se estendem a qualquer cristão que queira desempenhar o serviço, o chamado de Deus, que é para todos nós, de fazer discípulos, como o professor Henrique bem falou, né, nós temos esse compromisso de nos apegarmos às Escrituras, vivermos a palavra de Deus e compartilharmos com o mundo. Então, se você quiser, aqui a gente tem diversas oportunidades mesmo, o professor Henrique é um dos nossos professores, temos diversos outros, e realmente, assim, é um investimento de tempo, é um investimento financeiro, mas que o retorno é realmente, assim, incomparável. Então, eu quero convidar você a conversar com a sua família, conversar com o seu pastor, com a sua igreja, orar por esse propósito, porque realmente o tempo de seminário é um tempo abençoador. Eu falo isso, né, como por experiência própria, tem sido um presente e um refrigério em tempos de crise também. Nós temos uma família ali no seminário, então os professores, mais do que um conhecimento apenas intelectual, eles estão interessados também no nosso crescimento espiritual, então de incentivar cada um de nós a ter uma vida devocional, a vivermos na prática, como o professor falou, a ortopraxia, né, junto com a ortodoxia. Então, realmente é algo que é de valor imensurável. Então, faça parte com a gente. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco. E vai ser um prazer ter você com a gente aí no segundo semestre, viu? Isso aí, Bruna. Obrigado. Bruna já volta aqui para fazer as perguntas ao professor também, certo? Eu vou convidar agora o Isaías para dividir a tela comigo. Hoje temos muitas perguntas. Eu já adianto a você, se nós não conseguimos colocar a sua pergunta aqui para o professor responder, nós encaminharemos para ele respondendo, a gente coloca lá no Facebook, no WhatsApp a gente manda direto, não é isso, Isaías? E desde já vou deixar o Isaías aqui para que ele vai chamar o professor, eu daqui a pouco volto no final. Isso aí, gente. Vocês podem ficar à vontade para participar através do nosso número do WhatsApp. E aí, vocês pegando a nossa publicação durante a semana, podem já ir pensando nas perguntas e mandarem durante a semana, que a gente recebe da mesma forma. Então, professor Henrique, nós temos aqui a primeira pergunta da nossa professora Isilda. E ela diz assim, ao seu ver, qual o paradigma que será mais difícil da igreja quebrar após a pandemia? Um abração, Isilda, querida. Olha, é difícil, né, a gente pensar nisso, mas talvez o paradigma mais difícil seja esse do tecnicismo, né? Nós somos uma igreja tecnicista hoje, uma igreja que aprendeu a amar, a se encantar com tecnologia. Aqui mesmo, né, nós estamos usando tecnologia para fazer essa live, né? Tecnologia é importante, né? Tecnologia é uma ferramenta, mas muitos de nós já vemos a tecnologia como resposta, como salvação. Nós vemos a tecnologia como caminho, e não é isso, né? Talvez o nosso maior desafio, um dos maiores desafios, seja a gente assim, reconstruir a imagem que a gente tem da tecnologia como um Deus, como um substituto para Deus, né? Vou dar um exemplo, né? A gente vai fazer um programa, seja ele qual for, a gente pensa em tanta coisa, né? A gente pensa no laptop, a gente pensa no microfone, a gente pensa nos instrumentos, a gente pensa na transmissão, e a gente não ora, né? Porque é como se a gente dissesse para Deus, olha, não precisa me ajudar não, porque eu tenho a tecnologia. Mas se alguma coisa não der certo, pode deixar que eu vou te acessar, aí eu oro. Porque eu sei fazer. Nós somos a igreja que sabemos fazer. E esse saber fazer, muitas vezes, nos rouba uma dependência. Talvez nosso desafio, se não for o maior, mas um dos maiores, seja voltar a uma dependência. De um tempo em que a gente não tinha nada dessas coisas e dependia. Porque, no fundo, mesmo tendo todas essas coisas, a gente depende, não é?
a gente depende. Então, eu acho, Zilda, que esse será um dos grandes desafios para nós. Não sei como nós o enfrentaremos, como lidaremos com ele, mas voltar a uma dependência total, não é? Cabal, de Deus, eu acho que é muito mais do que urgente. Obrigada, professor. Mais uma pergunta aqui. A igreja, ela é atingida pela crise ou ela está imune a essa crise? A igreja, ela é atingida pela crise, não é? A igreja não está imune à crise, porque a igreja somos nós, pessoas, e essa crise nos atinge, não é? Nos atinge em cheio. Então, mas mesmo sendo atingidos por ela, a igreja tem respostas, né? A resposta da igreja, eu penso, é continuar mostrando a verdade, vivendo a verdade, né? Infelizmente, nós criamos um conceito de igreja que existe para entretenimento, que existe para levar motivação para as pessoas, e essa não é a função da igreja. Né? A igreja não é uma entidade motivacional, não é uma entidade que promove entretenimento. A igreja é uma entidade que leva uma verdade e vive uma verdade, mesmo sendo atingida pelas crises, pelas dores e pelas dificuldades. Não é? Jesus continuou carregando uma cruz, mesmo sob chibatadas, mesmo suando sangue, mesmo chorando, mesmo sendo agredido, caindo, mas ele continuou levando a sua mensagem. Não é? Ele continuou tocando o barco. A igreja também faz isso. Não é? Nós não fechamos os olhos para isso. A igreja não está acima dessa crise, a igreja está dentro da crise. Mas a igreja continua caminhando, levando a sua mensagem, mesmo em meio à crise. Então, professor, muito já se discute, né, como as dificuldades, as crises, elas ajudam as pessoas, os indivíduos a amadurecerem, né? E essa pergunta ela vai dentro dessa linha de pensamento, né? Você acha que os tempos de crise fortalecem o real sentido da igreja? Ela faz a igreja melhorar aí a sua compreensão sobre si mesma? É curioso, Isaías, porque a gente, quando olha a história, a gente vê que em momentos de perseguição, em momentos de dificuldade, em momentos de dor, a igreja sempre cresceu muito. Né? Em outros momentos, com muitas facilidades, não houve uma resposta tão positiva da igreja. Deve ter uma relação, né, entre a agressão, a dor, a dificuldade e o crescimento mesmo. Os melhores poetas são os que mais sofreram, né? Os que sentiram mais as dores. E acho que chega um momento em que a igreja também dá respostas. Não porque eu acho que tenha que ser assim. Eu acho que é assim porque talvez a igreja, quando sofra mais, ela busque mais, ela dependa mais. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas eu estou convosco. Então, talvez a igreja cresça mais quando ela depende mais. E em tempos de dores e dificuldades, tempos de crise, a igreja procura o Senhor, procura a dependência. E na dependência é que nós crescemos. Não é? Nós nunca somos tão grandes quanto estamos no colo de Deus. Né? Ali nós somos grandes, nós somos amparados, nós somos abraçados, consolados. Mas muitas vezes nós abrimos mão desse colo para consumir tanta coisa, não é? E a gente vive numa sociedade que é uma sociedade que consome. E a gente se preocupa com o consumo. Mas quando a gente está na dificuldade, corre para Deus, então a gente cresce. Talvez seja isso, não é? A gente corra para a fonte e dessa fonte a gente receba a seiva que nos alimenta, não é? Eu acho que sim, eu acho que tem uma relação. A gente só precisava investigar essa relação de causa e efeito, né? Do sofrimento e da dor com o crescimento, muitas vezes com superação, né?
que a gente vê na igreja, e não só na igreja, histórias pessoais também, assim. Bom, professor, chegou também uma pergunta aqui, da professora Isilda também. A pergunta é o seguinte: a igreja e a instituição tem cumprido a sua vocação? Aí eu queria juntar com outra pergunta, porque a igreja e a instituição ela é bastante atacada, né? E aí, às vezes, a gente também tem muitas ideias sobre o que se fazer, e a gente, em tempos de crise, então, a gente viu, né? A igreja se mobilizou para doar máscaras, a igreja fez isso. Por um lado, então, a igreja é aplaudida por parte da sociedade, por outros lados, em outros momentos, é atacada. Então, assim, pensando, deveria existir essa diferença entre igreja instituição e igreja real? E se sim ou não, a pergunta da professora Isilda, se a igreja e a instituição têm cumprido a sua vocação no seu ponto de vista. Pois é, a gente vive hoje em tempos muito difíceis, né, complicados, muito específicos, né? Em nenhum momento da história a gente viveu como vive hoje. Hoje nós temos uma judicialização de absolutamente tudo, né? A igreja não está imune a essa judicialização, essas exigências, porque a sociedade se complexizou muito, nós somos muito complexos. Então, a gente olha e vê uma igreja institucionalizada, não é? O que não quer dizer que dentro de uma igreja institucionalizada não haja vida, não tenha verdade, conteúdo, não é? O ideal é que haja, não é? Você vê, a gente não pode ter hoje mais a ilusão assim, de ter uma igreja na sala da gente, como instituição, né? Você começa a se reunir, daqui a pouco cresce, a sala já não dá mais, você precisa de outras instalações, aí você vai, aluga um espaço, pronto, aí você tem que ter um tesoureiro, você tem que ter alguém que cuida daquilo, tem que ter alguém que limpe, alguém que arrume, e alguém que monte o som, e daí a pouco você tem uma igreja institucionalizada, não é? O que não quer dizer que ali dentro não possa haver vida. Eu acho que muitas igrejas institucionalizadas perderam a sua visão. Outras não perderam. Muitas igrejas que não estão institucionalizadas têm visão, outras também perderam. O que a gente precisa entender, eu acho que é importante, é a gente pensar em por que a gente se reúne, o que nos faz ser igreja, o que nos une mesmo de verdade. Mesmo que a gente tenha que ter um tesoureiro, uma conta aberta no banco, né? Mesmo que a gente tenha que estar agregado a uma convenção, que seja municipal, estadual, né? Nacional, mundial, né? O que importa é que a gente precisa ver o que tem dentro, qual é o recheio do bolo. Então, a gente olha a história da igreja, é muito interessante você ver a história de algumas denominações. Algumas nasceram, cresceram, depois se estagnaram ali, depois morreram, e algumas morreram e nem ficaram sabendo disso. Elas continuaram existindo, ainda se encontrando, se reunindo, mas mais como um clube. Por quê? Porque faltava uma verdade, faltava um miolo. Uma igreja pode ter celebrações, aquilo que chamamos de culto, pode ter um espaço, pode ter a CNPJ, pode ter um líder, pode ter sublíderes, e não ser igreja. Não é? Ela pode se dar um nome de igreja, mas não é mais igreja. Jesus escreveu a uma das igrejas do Apocalipse: tem famas de que vives, mas estás morto. Não é? A uma outra igreja, Jesus bate e falou assim: eu estou à porta e bato. Estava lá fora batendo, na porta da igreja. Isso nos mostra, já naquele tempo, né, que nós podemos estar enganados, podemos viver um auto-engano como igreja. Talvez nós precisemos responder a seguinte pergunta: eu sou uma igreja? E que tipo de igreja eu sou? Não é relevante? Eu tenho uma mensagem para entregar, uma verdade? Eu sou coluna da verdade? Ou eu já perdi isso? E continuo me reunindo, cantando, celebrando, promovendo uma série de atividades, mas sem nenhum impacto mais. É como se Jesus tivesse vindo e levasse o castiçal, né? Saiu dali. Não tem mais vida ali. É uma organização, né, como um clube,
de afinidade, um clube social, mas não é mais igreja. Né? Igreja é o lugar onde Jesus está, né? No meio de pessoas que se reúnem em seu nome. Isso é uma igreja. Nós temos muitas outras definições, né? Mas acho que essa pode preencher, assim, pelo menos as minhas expectativas, né? Se eu estiver num lugar reunido com algumas outras pessoas, Jesus está ali, né? Ele está no nosso meio ali, então nós temos uma igreja. Se é uma igreja institucional ou não, aí a gente pode tentar ver, olhar e tal, discutir. Né? Mas mesmo que seja, a gente precisa levar vida para dentro dessa igreja. Ótimo, professor. Então, essa pergunta aqui é um prato cheio para quem gosta de história, né? Para teólogo que fala aí sobre a importância de se estudar e ensinar sobre a história da igreja, e que, infelizmente, esse assunto é muito ignorado em algumas igrejas, né? Mas nós precisamos rever a história para poder aprender, tirar dali soluções para o nosso presente, né? E o futuro. Então, a pergunta diz assim: abandonar a nossa história é um dos motivos que nos deixa desesperançosos durante as crises? Foi Jorge Santayana quem disse, né, que quem ignora a história está condenado a repeti-la, né? A gente precisa entender o seguinte: história é importante, né? O passado é importante, estamos aqui por causa dele. A gente precisa ver, quando alguém pensa em abandonar ou não a história, de que história nós estamos falando e de que parte da história nós podemos abrir mão ou não. Se a gente está falando de um tradicionalismo, de fazer as coisas de um jeito porque elas sempre foram feitas assim, isso pode ser muito perigoso. Não é? Abandonar a história significa, por exemplo, abrir mão. A gente esteve aqui outro dia, né? Um professor lá do seminário falando sobre isso. Abrir mão de cantar o cantor cristão ou não. Alguém perguntou assim, né? Um amigo meu faz essa provocação: fechamos o cânon do cantor cristão, não cabe mais nada? Isso? Isso que seria a nossa história? Não é? Se eu não canto o cantor cristão, eu abandonei a história. Se eu não prego daquele jeito, né, que os nossos antepassados pregavam, eu abandonei a história. Se eu não faço o que eles fizeram, eu abandonei. Eu acho que nesse aspecto a gente pode mudar algumas coisas, né, e continuar com o conteúdo. Como eu disse, nós somos apegados ao texto, né? O nosso padrão, nossa matriz é o texto bíblico. Agora, quando os nossos antepassados eles fizeram coisas realmente relevantes, eu acho que nós devemos reproduzir. Foi alguém disse, foi um cristão, acho que lá do Oriente, que disse, é da Rússia, né? Disse que a diferença entre tradição e tradicionalismo é que tradição são ideias vivas de quem está morto, e tradicionalismo são ideias mortas de quem está vivo. Muitas vezes nós estamos celebrando um tradicionalismo, nós estamos celebrando ideias mortas de quem ainda está vivo, mas as ideias morreram, não é? Mas muitas vezes nós podemos celebrar ideias vivas de quem já morreu, não é? Depende de que tradição e de que história nós estamos falando. Eu acho que nós temos que ter respeito pela nossa história, precisamos conhecê-la, até para a gente reproduzir o que é bom e abandonar o que não deu certo. E às vezes uma coisa até é boa, mas não dá mais certo hoje. Nós estamos num outro momento do mundo, da vida, né? E a gente pode mudar, e acho que a gente pode tentar, né, experimentar coisas novas aos poucos, contanto que a gente não mude o conteúdo. Como disse Agostinho, né? No que é essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E sobre todas essas coisas, caridade, que é amor. Né? Então, tem coisas de que eu não posso abrir mão. Isso é essencial. Tem outras coisas que não são essenciais, mas eu posso abrir mão, são costumes. A gente pode abrir mão. Mas mesmo sobre uma coisa e outra, eu preciso ter amor, né? Olhar com amor, olhar com carinho. Muitas vezes a dificuldade que o outro tem de entender uma mudança. E aí a gente vai equilibrando, né?
aí esses dois pesos e a gente vai caminhando. Eu não posso parar simplesmente porque alguém quer que eu pare para reproduzir ideias mortas. Mas também não preciso meter o pé na porta, não é? Porque eu acho que eu estou certo e quebrar tudo em nome de uma nova verdade. Não, eu acho que a gente pode ir experimentando, né? Professor, essa pergunta foi enviada pelo irmão José Aires, e é uma pergunta interessante para os pregadores aí que estão nos assistindo. Ele diz o seguinte: Pastor Henrique, a crise fez os púlpitos repensar e repaginar seus sermões, por vezes cansativos, ou tendeu a se encolher e se tornar depressivo? Acho que, Bruninha, a gente tem essas duas vertentes aí, não é? Acho que quem mudou a história da pregação aqui no Brasil foi Caio Fábio, né? A gente pode dividir a história da pregação no Brasil em antes e depois do Caio Fábio. Antes dele a gente pregava de um jeito, a gente via o texto de um jeito, a hermenêutica era de um jeito, mas ele apareceu com uma outra maneira e a gente perguntava, mas como eu nunca vi isso aí? Isso sempre esteve aí, eu nunca vi coisas assim. Todo mundo queria ser o Caio Fábio, pregar como o Caio Fábio. Um sermão relevante, um sermão bíblico, um sermão que explicava para o homem do seu tempo uma verdade, né? Ele precisava reproduzir verdades de sempre, mas com um entendimento de hoje e tal. Essa crise certamente mudou. Eu tenho ouvido alguns sermões, tenho ouvido algumas palavras, algumas ideias de pessoas aí nas redes sociais, tenho ouvido muitas lives, muitos cultos que são transmitidos, eu tenho ouvido. Alguns realmente ficaram mais depressivos, outros eu acho que ficaram mais ufanistas. Eu tenho ouvido, assim, não tenho ouvido muita gente dizendo coisas muito relevantes, não. Realmente bíblicas. Nem depressivas e nem ufanistas, mas verdades bíblicas. O nosso povo ainda precisa ouvir mensagens bíblicas, né? Tem gente boa pregando mensagens bíblicas aí. Eu estou apenas comparando o número, né? Eu tenho ouvido mais na minha pesquisa, né, aleatória, assim, sem nenhum método, mas eu tenho ouvido muito mais coisas do oba-oba, mais ufanistas, do que realistas, bíblicas e necessárias, sem precisarem ser melancólicas, não é? Sem terra arrasada. É a terra que a gente sempre teve. E essa é uma terra arrasada desde que o pecado entrou nela, não é? Desde Gênesis 3 a gente vive política de terra arrasada. Tanto é assim, né, que Deus tem dia, hora, minuto marcadinhos para acabar com a história, dar um final na história. Pedro fala isso, né? A terra e as obras que nela há passarão com grande estrondo, né? Tudo vai passar. Então, a gente ter essa noção de quem a gente é, onde a gente vive, o meio que a gente está, para onde a gente está indo, a gente pode, assim, enfatizar uma mensagem que seja bíblica, que traga esperança, que seja realista, que não seja triunfalista, ufanista, né? A mensagem do oba-oba, do você não vai sofrer, do você é mais que vencedor. Sim, eu sou mais que vencedor, né? O capítulo 11 de Hebreus está cheio de gente mais que vencedora, gente que pela fé viu tanta coisa bonita, gente que pela fé foi cerrada ao meio, foi queimada, morreu, não viu as promessas, está lá, né? Gente que é mais do que vencedora. Então, os amigos de Deus somos assim, esse tipo de gente. Eu acho que esse é o tipo de mensagem que a gente precisa dizer para as pessoas, não é? Quem nós somos, para onde estamos indo, e o que é que Deus fez para mudar o nosso destino, para nos levar para um outro lugar. Não é? Então, professor, fechando aqui a nossa sessão de perguntas, sendo realista, a pergunta aqui do nosso amigo Luiz Quintela: quais oportunidades a igreja pode encontrar na crise? Um abraço, Quintela. Rapaz, essa é uma pergunta interessante, né? Porque nós podemos encontrar muitas oportunidades, portas abertas, portas abertas. A gente pode dizer para as pessoas que Deus está na crise, Deus controla essa crise, Deus sabe, né, o que vai acontecer no final. Nós podemos dizer que Ele tem mais do que a mão na história, Ele tem a história nas mãos.
Nós podemos dizer para as pessoas que essa crise pode cobrar de nós um preço que muitos não queremos pagar, mas pode. Nós podemos dizer para as pessoas que, mesmo com todo esse quadro tenebroso, elas podem ter esperança, porque a nossa esperança está viva. Quando Jó, no meio da sua dor, lá no capítulo 25 do seu livro, né, no meio da sua... Jó 19, né, 19, 25, quando no meio do seu sofrimento, do seu terror devastador, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Então, a confiança de Jó não é em que ele recuperaria o que ele tinha perdido, que ele nem sabia disso. A confiança dele não é que ele ficaria bom, ele não sabia disso. A confiança dele é que aquele em quem ele acreditava estava vivo. E ele disse assim, ele se levanta. Quem se levanta é ele. Eu não preciso me levantar. É ele que tem que se levantar. Porque mesmo que eu caia, mesmo que eu morra, mesmo que eu pereça, eu sei quem me espera do outro lado dos muros do cemitério. Então, a gente não pode perder a oportunidade de dizer para as pessoas que elas precisam ter um encontro com esse que está do outro lado da vida, está neste lado da vida e está no processo, no meio, no vale da sombra. Porque o vale tem dois lados, né? Tem o lado de lá e o vale de cá, e o lado de cá. Então, você pode estar do lado de cá, talvez você conheça alguém que já esteja do lado de lá, ou talvez você esteja passando no meio do vale. E aí? O que a gente precisa é de uma companhia que esteja aqui, durante e depois. Então, aproveitando o gancho dessa pergunta, a igreja não pode perder a oportunidade de dizer isso para as pessoas. A igreja não precisa dizer que Deus vai tirá-las do hospital e levá-las para casa. Mesmo porque eu não acredito que isso seja cura. Eu acredito que cura acontece quando Deus me tira de casa e me leva para o céu. Isso é cura. O resto é paliativo. Se Deus me tirar do hospital e me levar para casa, eu ainda vou continuar doente e vou morrer. Tá? Eu costumo dizer que saúde é uma doença que mata mais devagar. Tá? Ninguém está saudável. Nenhum de nós aqui nesse mundo está saudável. Todos nós estamos doentes, nós estamos morrendo. Tá? E Deus vai nos curar quando nos tirar daqui e nos levar para onde Ele está. Aquilo que Jesus falou, vou preparar-vos lugar. Eu acho que a igreja não pode assim, se furtar a isso, de dizer isso para as pessoas. Quer as pessoas entendam, gostem ou não, porque elas precisam ouvir isso. As pessoas precisam saber quem está do lado de cada história e quem as está esperando do outro lado da história. Amém, amém. Chegou no final, né? Agradecemos o professor por poder estar nos abençoando essa noite. Nós que somos alunos, estamos aqui bastante felizes. Vou até pedir aí o Davi para poder colocar a gente na tela e todo mundo aparecer na tela, que nós vamos nos despedir dessa noite. Vou pedir você para ficar ainda aí, que nós vamos orar junto, temos o bônus da noite, certo? Mas eu quero agradecer demais aí o professor. Professor, muito obrigado, professor. Show de bola. Isaías, obrigado aí, boa noite, Isaías. Gente, eu queria muito agradecer vocês que participaram com suas perguntas, que prestigiaram com a sua audiência, compartilharam. Ex-alunos, professores, estão sempre aí com a gente. Muito obrigado. Você interessado em teologia, alunos de outros seminários, nós temos visto também. Obrigado. E vamos seguir adiante, vamos publicar, vamos compartilhar. E você que chegou mais tarde, né, e não viu a live toda, você pode acessar o nosso canal no YouTube e assistir ela completa por lá, na íntegra. E compartilhar também com seus amigos, com as igrejas, né? Obrigado às igrejas que estão participando aí também, tá? Boa noite, gente. Você viu, Bruna? Ó, Claudinha, os professores tudo lá, Claudinho, professor Marcos, a professora Gisele, tudo lá participando, estão morrendo de saudade. Obrigado, Bruna, essa noite por estar aqui com a gente. Eu que agradeço por essa preciosidade para a Igreja Evangélica. Realmente, assim, o que a gente ouviu e tem ouvido, né, nas lives,
e, assim, agradecer muito a cada professor, em especial hoje ao professor Henrique, por compartilharem as experiências de fé deles, o que eles têm vivido, e a gente que tem a chance de caminhar com eles, né, de perto, sabe que isso não é só o discurso, esse amor pela palavra de Deus é algo que realmente que eles exalam, né? Então, eu quero agradecer pelo STBN também, pela oportunidade de divulgar, buscar, e em parceria com os alunos, buscar divulgar a essência, a verdade das escrituras, que é realmente a base, é a nossa esperança. Eu fico emocionada, feliz, alegre por ter essa esperança tão real, que é a Nova Jerusalém. Glória a Deus. Amém, amém. Agradecemos os nossos diretores, José Otávio, Luiz Quintela, Rosemary, por poder confiar em nós aqui esse trabalho, a todo o seminário, né, que é uma parceria aqui dos alunos, o seminário, para poder, nesse tempo de distanciamento, a gente poder estar junto, né? Eu não sei se o Davi consegue aparecer na tela com a gente, eu quero agradecer o Rosemir, que está participando ali por trás, ali, e o Davi aí, que vai poder estar com a gente aqui, para poder estar orando conosco aqui. O áudio está legal aí, Davi? Consegue orar conosco? Tá. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Perfeito. Ora agradecendo por essa noite maravilhosa e terminando a oração, vamos ter o bônus da noite. Beleza. Vamos orar, queridos? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Como nós estamos felizes nessa noite. Obrigado pela tua palavra, que é norte para nós. Muito obrigado pela igreja, Pai, que é coluna da verdade. Muito obrigado porque nós podemos fazer parte disso. Muito obrigado porque o Senhor, sendo tão poderoso, poderia e teria todas as coisas para nos deixar de fora disso. Mas por amor, simplesmente por nos amar, o Senhor nos permitiu participar disso que é tão grande, tão maior do que nós. E quando nós temos a oportunidade de revisitar a história, é que nós temos a noção de como isso é grande, como esse teu amor ele vem se estendendo de geração em geração, e essa tocha chegou às nossas mãos hoje. Muito obrigado porque nós podemos participar dessa história. Somos muito gratos. Que o Senhor nos dê palavras, ó Pai, a todos nós que estamos aqui ouvindo, a todos os teus servos, aos pastores, mas não só a eles, a cada cristão, ó Pai, que tem a oportunidade de conversar com alguém, de discipular alguém da sua própria casa, os pais aos seus filhos, amigos, que todos nós, ó Pai, possamos honrar isso e que possamos levar com orgulho, ó Pai, essa chama do Evangelho, essa palavra maravilhosa, até o dia, como disse o professor Henrique, que nós nos encontrarmos contigo e possamos, então, receber, ó Pai, o nosso galardão das tuas mãos. Que somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, semana que vem, enquanto marcado, se a Bruna aguentar aí, se ela conseguir, ela vai fazer bônus da noite agora aí, tá bom, gente? Um abraço, tchau. Vamos tentar sim. Bom, o bônus de hoje, então, é um poema que, em dado momento, o professor Henrique citou, do autor Georg Trakl. Diz o seguinte: o título do poema é Uma Noite de Inverno. Quando a neve cai na janela, ao longe soa o sino da tarde. A casa está bem provida, a mesa está posta para muitos. Mais um peregrino chega à porta por caminhos obscuros. Dourada floresce a árvore da graça, da seiva fresca da terra. O errante adentra em silêncio. A dor petrificou a soleira. Lá resplandecem em pura claridade pão e vinho sobre a mesa. Amém. Deus abençoe a sua vida e que essa verdade, essa esperança possa aquecer o seu coração e te sustentar todos os dias da sua vida, até a volta de Cristo. Amém. Obrigada.